Uma das mulheres mais poderosas do Espírito Santo tem sua vida virada de cabeça para baixo quando uma menina descalça irrompe no restaurante mais luxuoso de Vitória e pede as sobras do seu prato. O que acontece nos próximos 18 meses vai te chocar. Traições familiares devastadoras, segredos sombrios e uma transformação que mudará para sempre 2 vidas. Antes de continuar a história, eu gostaria de pedir para você dar uma curtida nesse vídeo e se inscrever em nosso canal. Assim você nos ajuda a sempre ter uma história emocionante por aqui e não perde as nossas histórias. Não se esqueça também de me contar nos comentários de onde está assistindo. É uma alegria saber que minhas histórias chegam em tantos lugares diferentes. O ar-condicionado do restaurante Mirante sussurrava suavemente, enquanto Helena Pereira Gomes ajustava o colar de pérolas tahitianas ao redor do pescoço, contemplando distraída a vista panorâmica da Baía de Vitória através das amplas janelas de vidro blindado. Aos 43 anos, ela havia construído um império imobiliário que se estendia por toda a região metropolitana do Espírito Santo, transformando-se na mulher mais respeitada e, simultaneamente, mais temida do setor. Seus olhos castanhos, intensos como o café Conilon, que tanto apreciava, refletiam uma determinação implacável que poucos ousavam questionar nas salas de reunião do edifício central, onde mantinha seu escritório no 22º andar. A reunião de negócios havia terminado 15 minutos antes, selando mais um contrato multimilionário para a construção de um complexo residencial de altíssimo padrão na Praia da Costa. Helena saboreava metodicamente o bobó de camarão preparado pelo chefe francês, enquanto revisava mentalmente cada cláusula do empreendimento que representava 60 milhões de reais. Sua mente empresarial funcionava como uma máquina de precisão, calculando margens de lucro e projetando cronogramas com a eficiência que a tornara uma lenda no mercado imobiliário regional. Foi nesse momento de concentração absoluta que um movimento súbito na entrada do restaurante chamou sua atenção. Uma menina extremamente magra, de aproximadamente 11 anos, com os pés completamente descalços e roupas maltrapilhas, havia conseguido passar pela rigorosa segurança do estabelecimento. A criança caminhava hesitante entre as mesas cobertas com toalhas brancas importadas, seus passos deixando pequenas marcas no mármore polido. Os outros clientes, membros distinguidos da elite econômica local, começaram imediatamente a murmurar inquietos, alguns fazendo gestos discretos para chamar os garçons uniformizados. A menina possuía cabelos cacheados completamente desalinhados e seus olhos escuros brilhavam com uma mistura paradoxal de medo genuíno e determinação impressionante que contrastava com sua evidente vulnerabilidade física. Ignorando os sussurros hostis e olhares reprovadores que a seguiam, a menina se aproximou da mesa de Helena com passos incertos mas determinados. Suas roupas, uma camiseta surrada com furos visíveis e uma saia rasgada, contavam uma história silenciosa de privação que Helena conseguiu ler instantaneamente. "Senhora", disse a menina com voz trêmula, mas surpreendentemente clara, "a senhora vai terminar essa comida?" Seus olhos desesperados fixaram-se no prato de Helena, onde ainda restavam generosos pedaços de camarão rosa e pirão dourado. Eu não como há 3 dias inteiros." O silêncio que se instalou foi absolutamente ensurdecedor. Helena sentiu seu coração acelerar de forma inexplicável, um fenômeno que não experimentava há décadas. Durante 3 décadas construindo seu império empresarial, enfrentando homens poderosos, tomando decisões multimilionárias, ela nunca havia se sentido tão desarmada quanto naquele momento preciso, diante dos olhos desesperadamente honestos de uma criança faminta. A mulher que comandava com punho de ferro um dos maiores conglomerados imobiliários do estado, se viu confrontada com uma situação para a qual todos os seus anos de formação em universidades caras não haviam fornecido nenhum tipo de preparação adequada. "Como você se chama, querida?", perguntou Helena com uma suavidade que surpreendeu até mesmo ela própria, ignorando completamente os olhares reprovadores dos outros comensais que esperavam que ela chamasse a segurança imediatamente. "Yasmin",
respondeu a menina, ainda hesitante, mas com uma dignidade impressionante. Meu nome é Yasmin, senhora. Mesmo em sua condição de extrema vulnerabilidade, ela mantinha uma postura que sugeria educação básica e respeito pelos outros. Sem pensar duas vezes, movida por um impulso completamente instintivo, Helena empurrou decisivamente o prato em direção à criança. Sente-se aqui, disse com autoridade natural, indicando a cadeira vazia à sua frente. E não se preocupe com eles, acrescentou com firmeza crescente, notando como Yasmin olhava nervosa para os outros clientes. Você está completamente segura comigo agora. Enquanto Yasmin devorava a comida com fome desesperada, mas tentando manter alguma educação, Helena observava meticulosamente cada detalhe. A menina usava roupas pelo menos 3 tamanhos grandes demais para seu corpo desnutrido. Apesar da sujeira evidente, havia algo indefinível em seus olhos, que transmitia inteligência aguçada, sabedoria precoce forjada pela necessidade de sobrevivência e uma dignidade natural que nenhuma circunstância conseguia apagar. Durante os 20 minutos seguintes, Helena descobriu fragmentos de uma história devastadora e inspiradora. Yasmin havia perdido sua mãe aos 8 anos devido a complicações de diabetes que poderiam ter sido tratadas com cuidados médicos adequados. Seu pai, incapaz de lidar com o luto, havia se voltado para drogas, transformando-se de protetor em ameaça. "Onde você dorme à noite?" perguntou Helena com cuidado. "Depende do dia e de onde parece mais seguro", respondeu Yasmin com maturidade perturbadora. "Às vezes consigo um cantinho perto do mercado da Vila Rubim, outras vezes fico embaixo do viaduto. Aprendi que é melhor ficar em lugares com um pouco de luz, mas não luz demais que chame atenção." A resposta revelou um nível de pensamento estratégico que impressionou Helena profundamente. Esta não era uma criança que havia simplesmente caído na situação de rua por acidente. Era uma sobrevivente ativa, que havia aprendido a navegar um mundo perigoso usando inteligência e cautela. Quando Yasmin terminou de comer, limpando cuidadosamente o prato até não restar um grão de arroz, ela olhou diretamente para Helena com uma expressão que misturava gratidão profunda com vulnerabilidade que partia o coração. "Obrigada, senhora", disse simplesmente. "Faz muito tempo que alguém foi gentil comigo assim." Foi nesse momento exato que Helena Pereira Gomes tomou a decisão mais impulsiva e potencialmente transformadora de sua vida inteira. "Yasmin", disse ela, sua voz carregada de determinação que surpreendeu até mesmo ela própria, "que tal você vir para casa comigo, pelo menos por esta noite, para tomar um banho quente, dormir em uma cama de verdade e conversarmos sobre como te ajudar de forma mais permanente?" A proposta deixou Yasmin visivelmente chocada. Ela havia passado tanto tempo sendo rejeitada que a ideia de alguém oferecer ajuda genuína parecia quase impossível de processar. "A senhora está falando sério?" perguntou com mistura de esperança cautelosa e desconfiança instintiva. "Completamente sério", respondeu Helena, sabendo instintivamente que estava cruzando uma linha que separaria para sempre sua vida em 2 fases, antes e depois de Yasmin. A mansão de Helena no exclusivo condomínio Aldeia da Praia, em Vila Velha, era um espetáculo de arquitetura contemporânea brasileira. A propriedade de 2.000 metros quadrados se estendia em terraços escalonados que desciam suavemente em direção à praia privativa, com jardins meticulosamente planejados que incorporavam espécies nativas da Mata Atlântica. A casa principal apresentava linhas clean e minimalistas, mas acolhedoras, com amplas janelas que maximizavam a vista espetacular do Oceano Atlântico. Dalva Santos, funcionária doméstica há 12 anos, estava organizando os arranjos florais semanais quando ouviu o portão eletrônico se abrindo no final da tarde. Como sempre, verificou discretamente pela janela para se preparar para receber Helena, mas ficou perplexa ao ver sua patroa descendo do Mercedes-Benz, acompanhada de uma menina que claramente não pertencia àquele ambiente de luxo. "Dona Helena", murmurou Dalva quando as duas entraram, seus 50 anos de experiência em casas de família não havendo preparado para uma situação como aquela. "A senhora não me avisou que teríamos visita hoje." Sua voz carregava mistura evidente de surpresa genuína e desaprovação mal disfarçada.
enquanto seus olhos percorriam rapidamente a aparência desarrumada de Yasmin. Dalva, quero apresentar Yasmin, disse Helena com autoridade natural, colocando uma mão protetora no ombro magro da menina. Ela vai ficar conosco por um período indeterminado. Por favor, prepare imediatamente o quarto de hóspedes rosa e veja se consegue encontrar algumas roupas adequadas para ela. A expressão de Dalva se transformou imperceptivelmente, endurecendo com desaprovação que ela tentou mascarar profissionalmente, mas que era clara para quem soubesse ler as nuances. Durante 12 anos, dedicando-se integralmente a manter aquela casa funcionando como um relógio suíço, ela havia desenvolvido um orgulho sobre a ordem perfeita e limpeza impecável. A presença de uma criança de rua representava uma ameaça direta ao sistema cuidadosamente mantido, que ela considerava sua obra-prima profissional. Dona Helena, disse Dalva com o tom mais diplomático que conseguiu reunir, talvez fosse prudente a senhora considerar essa decisão com mais cuidado. Afinal, não sabemos absolutamente nada sobre o passado dessa menina. Poderia ser perigoso para a senhora, para a casa, para sua reputação no condomínio. Yasmin, que havia permanecido silenciosamente durante essa conversa, recuou instintivamente alguns passos, seus olhos se enchendo de lágrimas que ela lutou determinadamente para conter. A rejeição era um território dolorosamente familiar, depois de anos vivendo nas margens da sociedade, sendo constantemente julgada baseada puramente em sua aparência e circunstâncias. Helena, com instintos maternais que ela nem sabia que possuía, despertando sentimentos protetivos que a surpreenderam, imediatamente notou a reação de Yasmin e sentiu uma onda de raiva justamente protetiva que ela raramente havia experimentado. Dalva, disse Helena com uma voz que carregava autoridade inconfundível e um tom que alertava contra argumentos adicionais. Yasmin é nossa convidada e será tratada com exatamente o mesmo respeito que você demonstraria para qualquer pessoa importante que visita esta casa. Ela não é uma ameaça ou inconveniência. Ela é uma criança que precisa de nossa ajuda e gentileza. Está absolutamente claro. O comando direto de Helena deixou Dalva sem escolha, além de aceitar a situação, pelo menos externamente. Ela baixou a cabeça em um gesto que aparentava ser submisso, mas mascarava seu ressentimento contínuo. Murmurou um relutante "Sim, senhora", que mal conseguia esconder sua desaprovação, e se retirou para preparar o quarto solicitado. Os primeiros dias de adaptação foram significativamente mais desafiadores do que Helena havia antecipado, revelando camadas de complexidade que sua mente focada nos negócios não havia considerado completamente. O trauma de Yasmin de anos de vida nas ruas se manifestava em comportamentos que eram simultaneamente comoventes e perturbadores para a rotina cuidadosamente mantida da casa. Yasmin acordava frequentemente durante a noite com pesadelos que a faziam gritar o nome Rodrigo, entre lágrimas e tremores incontroláveis, claramente revivendo memórias traumáticas que ela ainda não estava pronta para compartilhar. Durante as horas do dia, ela se movia pela casa como um animal perpetuamente em alerta, tocando objetos com uma mistura de admiração e terror, como se esperasse ser punida por ousar interagir com tal luxo. Ela se recusava a sentar em qualquer dos móveis caros da sala de estar, preferindo permanecer em pé ou sentar-se no chão, mesmo quando especificamente convidada para se acomodar. Cada som, uma porta fechando, passos no corredor, até mesmo o zumbido do sistema de ar-condicionado, fazia com que ela congelasse completamente e escutasse intensamente seus instintos de sobrevivência ainda finamente sintonizados para detectar ameaças potenciais. A primeira refeição compartilhada na sala de jantar provou ser um teste de paciência particularmente desafiador para todos os envolvidos. Yasmin claramente nunca havia encontrado etiqueta formal de jantar antes. Ela não sabia qual garfo usar para diferentes pratos, segurava sua faca como uma arma ao invés de um utensílio de jantar e comia com uma urgência desesperada que sugeria que a comida poderia desaparecer se ela não a consumisse rapidamente. Quando ela acidentalmente derrubou um copo de cristal, enviando suco de maracujá fresco, se espalhando por um tapete persa que custara mais que os salários anuais da maioria das pessoas,
a respiração aguda de Dalva e comentário pontiagudo sobre certas pessoas que não sabem como se comportar em casas decentes encheram o ambiente com uma tensão que poderia ser cortada com uma faca. Dalva! A voz de Helena cortou a atmosfera desconfortável como um comando afiado que não admitia argumentos. Cozinha, agora. O tom carregava um aviso que não deixava dúvidas sobre a seriedade da situação e as consequências de quaisquer comentários inadequados adicionais. A conversa que se seguiu na privacidade da cozinha foi tensa e inflexível, estabelecendo limites que definiriam a dinâmica doméstica dali em diante. Helena deixou cristalino que qualquer forma de hostilidade direcionada a Yasmin resultaria em demissão imediata, independentemente dos anos de serviço fiel de Dalva ou da inconveniência que encontrar uma substituta causaria. Dalva, completamente consciente de que precisava de seu emprego estável para sustentar seus próprios 3 filhos, não teve escolha real além de aceitar a nova realidade. Mas sua concordância foi puramente estratégica, ao invés de genuína. E seu ressentimento continuou a ferver logo abaixo da superfície de cortesia profissional, que se tornou cada vez mais forçada conforme os dias passavam. A educação provou ser outro desafio formidável, que revelou o quanto a vida nas ruas de Yasmin havia impactado seu desenvolvimento. Quando Helena tentou matriculá-la no Colégio Marista de Vitória, uma das escolas particulares mais prestigiosas da região, o exame de entrada revelou uma lacuna educacional devastadora que a colocava academicamente anos atrás de crianças do mesmo grupo etário. Suas habilidades de leitura eram rudimentares na melhor das hipóteses. Ela conseguia lidar com frases simples, mas lutava com parágrafos complexos e não tinha virtualmente nenhuma familiaridade com literatura clássica que outros estudantes de sua idade consideravam garantida. Matemática era igualmente problemática. Embora ela tivesse desenvolvido habilidades de cálculo inteligentes para propósitos de sobrevivência, conceitos matemáticos formais como frações, porcentagens e álgebra básica eram território completamente estrangeiro. Mais devastadora que os déficits acadêmicos, entretanto, foi a recepção social que a esperava. As crianças de famílias ricas que frequentavam a escola exclusiva não eram meramente indiferentes a uma novata de circunstâncias tão diferentes. Elas eram ativamente cruéis de maneiras que apenas crianças privilegiadas podem ser. Beatriz Moreira, filha de um executivo proeminente da indústria naval, tornou-se a líder de uma campanha sistemática de humilhação que direcionava as origens de Yasmin com crueldade sofisticada. É verdade que ela mora mesmo com você? Beatriz perguntaria a outros estudantes durante o recreio, sua voz carregando alto o suficiente para garantir que Yasmin pudesse ouvir. Minha mãe disse que ela realmente veio de viver na rua como uma pessoa sem teto. Aposto que ela tem piolho no cabelo e provavelmente nem sabe como usar um banheiro adequado. Os comentários eram projetados para maximizar a humilhação e isolar Yasmin de qualquer amizade potencial que pudesse se desenvolver com colegas de classe mais compassivos. Helena, observando a jovem menina que ela estava rapidamente aprendendo a cuidar profundamente sofrer tal crueldade, sentiu uma fúria que ela raramente havia experimentado em seus negócios. Ela imediatamente contratou 2 tutores especializados para fornecer apoio acadêmico intensivo e começou pessoalmente a dedicar várias horas cada noite ajudando com tarefas de casa. Isso significava sacrificar reuniões importantes de negócios, adiar jantares cruciais com clientes e reduzir o tempo que ela tipicamente gastava revisando relatórios financeiros e planejando iniciativas estratégicas para seu império imobiliário. O sacrifício foi significativo, mas Helena descobriu que ela obtinha uma satisfação de assistir Yasmin gradualmente melhorar, que era diferente de qualquer conquista profissional que ela já havia experimentado. Foi durante uma dessas sessões íntimas de estudo noturno, aproximadamente 3 semanas após a chegada de Yasmin, que uma descoberta perturbadora plantaria sementes de suspeita que, mais tarde, cresceriam em conflitos maiores. A descoberta aconteceu completamente por acidente quando Yasmin, enquanto trabalhava em um projeto de arte para a escola, acidentalmente derrubou um copo de água
que se espalhou pelos seus materiais de lição de casa. Ao tentar salvar seus desenhos do dano da água, ela descobriu que várias páginas de seu caderno de esboços haviam ficado grudadas juntas, e sanduichadas entre elas estavam várias fotografias que definitivamente não pertenciam ali. As imagens eram claramente fotos espontâneas tiradas sem permissão. Yasmin brincando sozinha no jardim, ela e Helena compartilhando uma refeição juntas, até mesmo uma fotografia particularmente intrusiva tirada através da janela do quarto, mostrando Yasmin dormindo em sua cama, durante o que deveria ter sido tempo de descanso privado. No verso de uma das fotografias, uma caligrafia que ela reconheceu como pertencente a Dalva havia escrito em escrita limpa: Evidência. Dia 18. Comportamento inadequado durante lanche da tarde. A descoberta atingiu Yasmin como um golpe físico em seu estômago. Alguém estava sistematicamente documentando sua presença na casa, coletando evidências como se ela fosse uma criminosa, cujas ações precisavam ser registradas para uso futuro contra ela. Suas mãos tremeram violentamente, enquanto ela rapidamente escondeu as fotografias em sua mochila escolar. Seus instintos de sobrevivência de rua imediatamente reconhecendo uma ameaça, mesmo que ela ainda não pudesse entender as implicações completas do que havia descoberto. Naquela noite, fingindo estar dormindo, mas permanecendo hiperalerta, como ela havia aprendido a fazer durante seus meses perigosos, vivendo ao ar livre, Yasmin ouviu uma conversa telefônica que confirmou seus piores medos e revelou o verdadeiro escopo da campanha de vigilância sendo conduzida contra ela. Dalva estava falando em tons abaixados no corredor, obviamente acreditando que todos estavam seguramente dormindo e incapazes de ouvir suas palavras. Sim, Dona Cristina, eu estou fotografando tudo exatamente como a senhora solicitou. Dalva estava dizendo para alguém na outra linha. A menina quebrou um vaso de cristal ontem à tarde e deixou impressões digitais sujas na parede branca do corredor que eu havia acabado de limpar. Eu tenho documentado cada incidente individual para seus registros como discutimos. Cristina, a irmã mais velha de Helena. Yasmin havia a encontrado apenas uma vez, durante uma breve visita, que havia sido marcada por olhares frios, comentários de desaprovação e sarcasmo mal disfarçado sobre os projetos sociais inadequados de Helena. Agora, ela estava descobrindo que Cristina estava orquestrando uma campanha secreta de vigilância, usando Dalva como sua espiã interna para reunir evidências que, presumivelmente, poderiam ser usadas para forçar a remoção de Yasmin da casa. A descoberta plantou sementes profundas de insegurança e paranoia, que começaram a afetar cada aspecto do comportamento de Yasmin, tanto em casa quanto na escola. Durante as refeições, ela observaria Dalva suspeitosamente, procurando por sinais de que estava sendo observada e documentada. À noite, ela começou a verificar cantos de seu quarto em busca de câmeras escondidas, inspecionando seus pertences em busca de sinais de que haviam sido revistados ou fotografados. A paranoia que a havia mantido viva durante meses de vida nas ruas, sempre observando, sempre suspeita, sempre pronta para fugir do perigo. Agora, havia se infiltrado no que deveria ser seu santuário seguro, envenenando o senso de segurança que ela havia apenas começado a desenvolver. O impacto se estendeu para seu desempenho escolar também. Já lutando academicamente e socialmente, o estresse adicional de se sentir constantemente observada e julgada, mesmo no que deveriam ser seus momentos privados, começou a aparecer em notas em declínio, explosões emocionais aumentadas e uma retirada de interações sociais que preocuparam tanto seus professores quanto Helena. A situação estava se tornando cada vez mais complexa e volátil, preparando o cenário para confrontos que testariam cada relacionamento na casa e forçariam todos a examinar suas verdadeiras motivações, lealdades e definições de família, amor e pertencimento. Os próximos meses trouxeram tanto progressos notáveis quanto desafios que pareciam impossíveis de superar. A transformação física de Yasmin durante os 4 meses seguintes foi impressionante e inegável. Ela havia ganhado peso saudável que preencheu seu rosto anteriormente cavado pela desnutrição, sua pele
recuperara um brilho natural que falava de alimentação adequada e cuidados médicos regulares, e seus cabelos cacheados, agora bem tratados com produtos de qualidade e cortes profissionais mensais, brilhavam sob a luz dos lustres de cristal que Helena havia importado especialmente da Itália. Yasmin havia crescido vários centímetros, seu corpo finalmente tendo os nutrientes necessários para se desenvolver adequadamente, e suas roupas novas, cuidadosamente selecionadas por uma consultora de moda especializada em roupas adolescentes, a faziam parecer como qualquer outra estudante de classe média alta da região. Mas as cicatrizes emocionais e psicológicas provaram ser muito mais resistentes e complexas do que qualquer mudança física. A descoberta das fotografias secretas e da campanha de vigilância orquestrada por Cristina continuava assombrando Yasmin diariamente, criando uma tensão subjacente que contaminava até os momentos mais felizes de sua nova vida. Durante as refeições familiares, ela observava Dalva com uma intensidade discreta mas constante, procurando por sinais reveladores de que estava sendo documentada ou julgada. À noite, desenvolveu rituais obsessivos de verificação de segurança, inspecionando cada canto de seu quarto em busca de câmeras escondidas ou evidências de que seus pertences haviam sido mexidos durante sua ausência. A paranoia, que havia sido uma ferramenta de sobrevivência essencial durante seus meses vivendo nas ruas perigosas de Vitória, agora havia se infiltrado como um vírus destrutivo no que deveria ser seu santuário seguro. Na escola, a situação social começou a mostrar algumas melhorias graduais, mas ainda permanecia desafiadora de maneiras que testavam a resistência emocional de Yasmin diariamente. Alguns professores mais sensíveis, percebendo sua inteligência natural e determinação para aprender, começaram a oferecer apoio extra que ia além das expectativas profissionais básicas. Professor Marcos, o jovem instrutor de biologia marinha formado recentemente na Universidade Federal do Espírito Santo, ficou particularmente impressionado com a curiosidade científica que Yasmin demonstrava durante discussões sobre ecossistemas aquáticos locais. Você faz perguntas que revelam uma compreensão intuitiva sobre como os organismos se adaptam para sobreviver em ambientes hostis, disse professor Marcos durante uma conversa privada após uma aula particularmente envolvida sobre biodiversidade marinha da região. É como se você entendesse instintivamente as estratégias de sobrevivência porque teve que desenvolvê-las pessoalmente. Isso é um dom muito raro que poderia ser canalizado para uma carreira científica impressionante. As palavras do professor plantaram uma semente de possibilidade que Yasmin nunca havia considerado anteriormente. A ideia de que ela poderia ter talentos específicos, de que suas experiências difíceis poderiam, na verdade, ter desenvolvido habilidades valiosas e de que poderia aspirar a uma carreira profissional respeitável, baseada em suas próprias capacidades intelectuais, foi revolucionária para uma menina que havia passado anos acreditando que não tinha valor ou potencial. Foi nesse contexto de crescimento gradual mais significativo que ocorreu um evento que mudaria dramaticamente a dinâmica de toda a situação doméstica. Durante uma feira de ciências realizada no colégio, Yasmin apresentou um projeto ambicioso sobre métodos de despoluição da Baía de Vitória, usando microalgas e plantas aquáticas nativas da região. O projeto demonstrava não apenas uma compreensão sofisticada de conceitos científicos complexos, mas também uma criatividade impressionante na aplicação prática de soluções ambientais para problemas locais reais. Helena, que havia feito questão de comparecer ao evento, apesar de ter que cancelar uma reunião importante com investidores internacionais, sentiu uma onda de orgulho maternal que superou qualquer satisfação profissional que já havia experimentado. Olhem só o trabalho brilhante que a Yasmin desenvolveu, disse Helena orgulhosamente para outros pais presentes no evento, sua voz carregada de uma emoção genuína que raramente permitia mostrar em público. Ela criou este método inovador de filtração usando plantas aquáticas que são nativas da nossa região. É absolutamente genial para uma menina de sua idade, mas a alegria e validação do momento
foram brutalmente destruídas quando Beatriz Moreira e seu grupo de seguidoras se aproximaram da estação de Yasmin com sorrisos maliciosos que prometiam humilhação deliberada. O timing foi calculado perfeitamente para causar o máximo de constrangimento público possível na frente de pais, professores e outros estudantes. "Nossa, que projeto interessante", disse Beatriz com uma falsa animação que mal mascarava sua crueldade intencional. "Você deve ter aprendido sobre água suja durante todo aquele tempo que passou bebendo da sarjeta quando vivia nas ruas como uma mendiga, né?" Os comentários foram projetados especificamente para reduzir todas as conquistas e crescimento de Yasmin de volta ao status de vergonha e trauma de suas origens. Em segundos, todo o progresso emocional que ela havia feito, toda a confiança que havia construído, toda a esperança que havia desenvolvido, desabaram como um castelo de cartas. A devastação emocional foi imediata e completa. Yasmin sentiu como se todos os meses de trabalho duro tivessem sido apagados em um instante. Lágrimas que ela não conseguiu controlar começaram a correr por suas bochechas e, sem conseguir suportar os olhares de pena dos adultos ao redor, ela correu para fora da escola. Helena passou as 2 horas seguintes procurando por Yasmin, finalmente encontrando-a escondida no jardim da casa, atrás das imponentes palmeiras imperiais. A menina estava sentada no chão úmido, abraçando os joelhos contra o peito e chorando silenciosamente com uma intensidade que partiu o coração de Helena. "Yasmin", disse Helena suavemente, sentando-se no chão ao lado da menina sem se importar que sua roupa cara ficasse suja. "Não deixe que elas vejam você desistir. Seu projeto era inquestionavelmente o melhor de toda a feira. Não importa o que eu faça", murmurou Yasmin através de suas lágrimas. "Eu sempre vou ser a menina suja da rua para elas. Nunca vou conseguir escapar do que eu era antes." Foi neste momento de vulnerabilidade absoluta que Yasmin tomou uma decisão corajosa que mudaria completamente a dinâmica de sua relação com Helena. Pela primeira vez, ela escolheu confiar completamente em alguém. "Helena", disse ela, usando o nome da mulher pela primeira vez sem o formal senhora, "eu preciso te contar sobre as fotografias." A revelação sobre a campanha de vigilância secreta orquestrada por Cristina atingiu Helena como um soco devastador no estômago. Durante décadas de parceria nos negócios, Helena sempre soube que sua irmã mais velha era competitiva e controladora, mas usar uma empregada como espiã para documentar secretamente a vida de uma criança vulnerável ultrapassava qualquer comportamento que ela jamais imaginara Cristina capaz. A traição não era meramente profissional, era pessoal, íntima e dirigida contra alguém que Helena havia chegado a amar como uma filha. Era uma violação não apenas de confiança, mas de valores humanos básicos que ela pensava que sua irmã compartilhava. "Dalva", Helena chamou com uma voz que cortou o ar como uma lâmina afiada. O confronto que se seguiu foi brutal e definitivo. Dalva, acuada pelas evidências fotográficas indiscutíveis, não teve escolha além de admitir sua participação na conspiração. Sob pressão intensa, ela revelou como Cristina a havia recrutado meses antes, antecipando que Helena eventualmente traria complicações sociais inadequadas para a casa. "Dona Helena, eu imploro pela sua compreensão", suplicou Dalva com lágrimas genuínas. "Eu realmente preciso deste emprego para sustentar meus 3 filhos. Dona Cristina me prometeu um bônus se eu conseguisse documentar comportamentos problemáticos. Ela disse que era para o bem da senhora." As lágrimas eram reais, mas Helena reconheceu que eram motivadas mais por medo das consequências do que por arrependimento genuíno sobre ter traído a confiança de uma criança vulnerável. A demissão foi imediata e acompanhada de advertências legais sobre as consequências de qualquer tentativa futura de interferir. Mas a partida súbita de Dalva criou um vazio que forçou Helena e Yasmin a uma proximidade ainda maior. Cozinhar juntas se transformou em terapia emocional inesperada. Yasmin ensinou Helena receitas simples que havia aprendido nas ruas, enquanto Helena compartilhou histórias íntimas sobre sua própria infância que revelaram vulnerabilidades que ela nunca havia exposto para ninguém. "Sabe, Yasmin",
disse Helena certa noite enquanto preparavam torta capixaba. Quando eu era da sua idade, minha família também não tinha dinheiro. Meu pai trabalhava no Porto de Vitória e minha mãe vendia doces na rua. Cristina sempre foi a filha perfeita e eu era a rebelde que sonhava grande demais. Essas revelações criaram uma ponte emocional entre duas pessoas que haviam chegado ao mesmo destino através de caminhos diferentes, mas compartilhando uma determinação de transcender as limitações de suas circunstâncias de nascimento. Yasmin começou a ver Helena não apenas como uma benfeitora rica, mas como uma mulher que havia enfrentado seus próprios desafios. Durante esse período de intimidade crescente, algo fundamental começou a mudar na autopercepção de Helena sobre seu papel como figura materna potencial. Por décadas, ela havia focado exclusivamente em construir sucesso profissional, assumindo que relacionamentos familiares eram sacrifícios necessários para alcançar excelência nos negócios. Mas observar Yasmin crescer despertou instintos maternais e satisfações emocionais que ela não sabia que eram possíveis. A transformação era mútua e profunda. Enquanto Yasmin estava aprendendo a confiar novamente, Helena estava descobrindo que sucesso medido apenas em termos financeiros havia deixado partes importantes de sua alma não realizadas. O 8º mês trouxe desenvolvimentos que aprofundaram ainda mais a conexão emocional entre Helena e Yasmin, mas também revelaram a crescente hostilidade de Cristina. Um temporal típico do verão capixaba que causou queda de energia se tornou um momento transformador que acelerou o processo de união entre as duas. Presas em casa durante uma noite inteira sem eletricidade, Helena e Yasmin se encontraram sentadas no terraço principal, iluminadas apenas por velas aromáticas e pela luz da lua refletindo sobre as águas da Baía de Vitória. O ambiente criado era íntimo e conduzia naturalmente a conversas profundas sobre sonhos, medos e esperanças. Eu tenho sonhos estranhos às vezes, confessou Yasmin na penumbra reconfortante. Sonhos onde minha mãe aparece e me diz que eu sou especial, que tenho um propósito importante. Mas depois que ela morreu, eu só ouvi o contrário. A confissão tocou Helena profundamente, revelando tanto a fonte da força interior de Yasmin, quanto o dano que anos de rejeição haviam causado à sua autoestima. Sua mãe estava absolutamente certa sobre você, respondeu Helena com uma convicção que surpreendeu ambas. Você é genuinamente extraordinária, Yasmin. Não apenas intelectualmente dotada, mas emocionalmente resiliente e moralmente corajosa, de uma forma que eu sinceramente gostaria de ter sido na sua idade. Foi durante essa mesma noite de conversa sincera que Yasmin reuniu coragem para fazer uma pergunta que havia se formado em sua mente por semanas. Helena, você já pensou em, talvez, me adotar oficialmente? A pergunta pegou Helena completamente desprevenida, mas a resposta emocional que ela sentiu foi imediata e avassaladora. Durante meses observando Yasmin crescer, ela havia gradualmente começado a se ver como uma figura parental. Mas ouvir a possibilidade articulada diretamente a forçou a confrontar o quão profundamente seus sentimentos haviam se desenvolvido. Eu, honestamente, não havia considerado os aspectos legais, admitiu Helena. Mas emocionalmente, acho que comecei a me sentir como sua mãe semanas atrás. A ideia de formalizar esse relacionamento, na verdade, soa maravilhoso. A conversa marcou um ponto de virada, onde ambas as mulheres começaram a considerar seriamente a transição de um acordo protetor temporário para um relacionamento familiar permanente, baseado em amor mútuo e compromisso. Mas essa proximidade crescente e a possibilidade de adoção legal representavam exatamente o tipo de perturbação permanente que Cristina havia estado trabalhando para prevenir. A irmã mais velha, cada vez mais frustrada por sua incapacidade de convencer Helena a abandonar o que Cristina via como um experimento social equivocado, decidiu que a ação mais direta e agressiva era necessária. A primeira escalada maior veio quando Cristina, furiosa com a demissão de Dalva e a recusa de Helena em ouvir sobre a responsabilidade social inadequada, decidiu contratar um investigador particular para conduzir uma verificação completa do passado de Yasmin.
esperando descobrir informações prejudiciais o suficiente para forçar Helena a reconsiderar. O que o investigador descobriu foi significativamente mais perturbador do que Cristina havia antecipado. Rodrigo Silva, o pai biológico de Yasmin, não era apenas um homem violento como a menina havia descrito. Segundo o relatório, ele estava ativamente envolvido em uma rede de tráfico de drogas que usava crianças como correios para transportar substâncias e dinheiro entre diferentes pontos da área metropolitana de Vitória. A revelação forneceu a Cristina exatamente o tipo de munição que ela havia estado procurando. Armada com documentação detalhada das atividades criminosas de Rodrigo, ela agendou uma reunião confrontativa com sua irmã, onde pretendia apresentar um ultimato que forçaria uma escolha entre manter Yasmin na casa ou preservar sua parceria nos negócios. Quando Cristina compartilhou essas descobertas com Helena, ela esperava que sua irmã ficasse aterrorizada e imediatamente começasse a fazer arranjos para remover Yasmin. Em vez disso, a reação de Helena foi uma mistura de fúria protetiva e determinação que pegou Cristina completamente desprevenida. "Você não entende o que isso significa, Cristina?", disse Helena durante uma confrontação tensa em seu escritório corporativo compartilhado. "Esta informação não torna Yasmin perigosa. Torna ela uma vítima que precisa de proteção ainda mais desesperadamente do que eu percebia. Ela escapou de uma situação que não era apenas abusiva, mas realmente criminosa. Helena, você precisa ser racional sobre esta situação", explodiu Cristina, sua compostura profissional cuidadosamente mantida, finalmente rachando. "O passado desta menina vai destruir tudo o que construímos juntas. Nossos clientes já estão comentando sobre sua nova obsessão. Você está perdendo reuniões importantes, adiando negociações cruciais. E para quê? Para uma criança de rua que pode ter mentido sobre tudo desde o início." A acusação de que Yasmin poderia ter manipulado deliberadamente Helena a atingiu como um raio, despertando dúvidas que ela não havia permitido a si mesma reconhecer completamente durante seus meses juntas. A possibilidade de que uma criança de 11 anos pudesse ser sofisticada o suficiente para orquestrar tal engano elaborado parecia improvável, mas os riscos eram altos o suficiente para que a questão merecesse consideração séria. A semente da suspeita, uma vez plantada, começou a crescer de maneiras que criaram tensões sutis, mas perceptíveis dentro da dinâmica doméstica. Helena se encontrou observando o comportamento de Yasmin com uma nova perspectiva, procurando por inconsistências em suas histórias, avaliando se suas respostas emocionais pareciam genuínas ou calculadas. Yasmin, com seus instintos de sobrevivência finamente sintonizados para detectar mudanças nos padrões de comportamento adulto, imediatamente sentiu uma mudança no comportamento de Helena, mesmo que ela não pudesse identificar exatamente o que havia mudado. A mulher, que sempre havia sido calorosa e presente, começou a fazer perguntas mais investigativas sobre seu passado e exibir uma atitude ligeiramente mais distante. A suspeita mútua crescente ameaçava minar meses de construção cuidadosa de confiança, preparando o cenário para uma crise que testaria se seu relacionamento era forte o suficiente para sobreviver quando confrontado com pressão externa e dúvida interna que Cristina estava deliberadamente tentando criar. O 9º mês marcou o início da fase mais intensa e emocionalmente desafiadora de toda a jornada, quando Helena tomou uma decisão que surpreendeu todos ao seu redor: oficialmente começar o processo legal de adoção de Yasmin, independentemente da aprovação de Cristina ou das possíveis consequências devastadoras para seus negócios. A decisão desencadeou uma guerra familiar aberta que se espalhou como um incêndio por todos os aspectos da vida de Helena. Cristina não apenas cortou completamente as relações pessoais, mas também iniciou uma campanha calculadamente sutil para minar a posição de Helena dentro da empresa familiar. A estratégia de Cristina foi metodicamente planejada e executada com precisão. Ela começou espalhando rumores cuidadosamente construídos sobre instabilidade emocional e decisões impulsivas entre clientes importantes e parceiros de negócios. Durante reuniões sociais em clubes exclusivos e eventos de networking profissional,
Ela plantava sementes de dúvida sobre a capacidade de Helena para tomar decisões que afetariam investimentos multimilionários. Estou genuinamente preocupada com minha irmã, Cristina diria confidencialmente para associados durante conversas que pareciam discussões familiares preocupadas, mas eram, na verdade, assassinato calculado de caráter. Ela sempre foi brilhante nos negócios, mas recentemente tem mostrado lapsos de julgamento muito não característicos. Esta obsessão com uma criança de rua tem consumido sua atenção a ponto de ela estar negligenciando decisões cruciais. O primeiro golpe devastador veio durante a apresentação final de um projeto monumental que Helena havia desenvolvido pessoalmente por mais de 18 meses. Um complexo comercial e residencial integrado em Cariacica, que representaria um investimento total de 80 milhões de reais. Mas na manhã da apresentação final, para um consórcio de investidores internacionais, Yasmin acordou com febre súbita de 39 graus, acompanhada de vômitos violentos e sintomas que indicavam uma infecção bacteriana grave que requeria hospitalização imediata. Helena enfrentou uma escolha que cristalizou todas as suas prioridades em um único momento de clareza que definiria não apenas suas ações imediatas, mas toda a direção de sua vida. De um lado estava a apresentação de negócios, que representava anos de trabalho, e dezenas de milhões em lucros potenciais. Do outro lado, estava uma menina de 11 anos assustada, que precisava de sua presença durante uma emergência médica potencialmente fatal. A escolha foi instantânea e feita sem hesitação. Helena imediatamente ligou para sua assistente para cancelar a apresentação, independentemente das consequências financeiras que cancelar uma reunião tão importante causaria. Ela passou o dia inteiro no hospital, segurando a mão de Yasmin durante procedimentos, fornecendo tranquilização durante momentos de dor. A perda do contrato foi devastadora em múltiplas maneiras. Financeiramente, representou não apenas uma perda imediata de dezenas de milhões em receita, mas também danificou relacionamentos com parceiros internacionais. Mais prejudicialmente, Cristina usou o incidente como evidência concreta de que Helena havia perdido seu foco profissional. Ela escolheu uma criança doente sobre um negócio multimilionário que poderia ter estabelecido nossa empresa como líder em desenvolvimento sustentável. Cristina disse a outros membros do conselho durante uma reunião de emergência: "Isso não é sobre compaixão, é sobre irresponsabilidade profissional que coloca toda a nossa empresa em risco." Mas para Helena, a experiência no hospital havia revelado algo fundamental sobre o que fornecia significado real em sua vida. Enquanto segurava a mão de Yasmin e observava o medo nos olhos da menina, gradualmente ser substituído por confiança e gratidão, ela percebeu que havia encontrado uma fonte de propósito que transcendia qualquer conquista comercial. Foi durante o período de recuperação de Yasmin que uma das revelações mais importantes de todo o seu relacionamento finalmente emergiu. Yasmin, sentindo-se segura o suficiente para compartilhar segredos que havia carregado sozinha, encontrou coragem para contar a Helena a verdade completa sobre seu passado. "Helena", disse Yasmin uma noite quando sua força estava retornando, "eu nunca te contei tudo sobre meu pai e o que aconteceu antes de eu fugir. Ele não apenas me batia. Ele me fazia carregar coisas para outras pessoas, pacotes que eu não entendia na época, mas agora percebo que eram drogas." A confissão foi como abrir uma comporta emocional que havia represado anos de trauma e vergonha. Yasmin revelou informações detalhadas sobre como havia sido usada como correio involuntário, transportando substâncias entre diferentes localizações sem compreender completamente a natureza do que estava fazendo. "A última vez que ele me pediu para carregar algo era muito pesado, e ele me disse que se eu fosse pega seria minha culpa, não dele." Yasmin continuou, lágrimas correndo por seu rosto. "Foi quando entendi que ele nunca me protegeria, que eu era apenas útil porque a polícia geralmente não suspeita de crianças carregando drogas. Eu fugi porque percebi que ficar significava eventualmente ser presa ou morta." A revelação completa do trauma de Yasmin e a coragem que ela havia mostrado ao escapar de tal situação perigosa criou uma compreensão muito mais profunda entre elas.
Helena percebeu que a cautela inicial da menina e seus instintos de sobrevivência não eram apenas respostas gerais à negligência anterior, mas comportamentos adaptativos específicos desenvolvidos para navegar um mundo onde adultos haviam consistentemente a explorado. "Você foi incrivelmente corajosa para sair dessa situação", disse Helena, abraçando Yasmin com uma ternura que surpreendeu ambas. "E você está completamente segura agora. Eu prometo que nunca vou deixar ninguém te machucar novamente." Essa promessa se provaria profética de maneiras que nenhuma delas poderia imaginar, porque Rodrigo Silva, através de suas próprias redes criminais, havia estado tentando localizar Yasmin por meses. Seu desaparecimento havia interrompido suas operações e custado um ativo valioso que havia sido facilmente controlado e altamente eficaz. Quando informantes eventualmente lhe forneceram informações sobre a localização e circunstâncias atuais de Yasmin, ele começou a planejar uma abordagem que lhe permitiria reclamar o que considerava sua propriedade, enquanto potencialmente lucrava com a situação de maneiras inesperadas. Mas Rodrigo não era o único que havia descoberto onde Yasmin estava vivendo. A frustração crescente de Cristina, com sua incapacidade de separar Helena de Yasmin, através de pressão familiar e profissional, a levou a tomar uma decisão que cruzaria uma linha moral irreversível. Através de intermediários, Cristina não seria tola o suficiente para se expor diretamente a um criminoso conhecido. Ela entrou em contato com Rodrigo Silva. Sua mensagem foi clara. Ela estava disposta a pagar generosamente por informações sobre a localização de Yasmin e por sua recuperação. Rodrigo, que havia estado procurando Yasmin através de suas próprias redes, viu na oferta de Cristina uma oportunidade dupla: recuperar sua propriedade e ainda receber pagamento por isso. O plano que elaboraram era aparentemente simples. Ele recuperaria Yasmin durante um momento de vulnerabilidade, levando-a para longe até que Helena recuperasse o senso. O primeiro sinal de que algo estava errado veio quando Yasmin começou a relatar a sensação de estar sendo observada. Durante o trajeto da escola para casa, ela notou o mesmo homem em uma motocicleta várias vezes. No shopping Vila Velha, ela viu rostos que pareciam familiares, mas não conseguia identificar. "A Helena", disse Yasmin certa noite. "Eu acho que alguém está me seguindo." Helena inicialmente atribuiu essas preocupações ao trauma passado de Yasmin. Mas quando Conceição, a nova funcionária doméstica, comentou ter notado movimentação estranha ao redor da casa, Helena começou a levar as preocupações mais seriamente. A contratação de segurança privada foi a primeira medida. Câmeras foram instaladas e um segurança discreto começou a acompanhar Yasmin. Mas todas essas precauções se mostraram insuficientes quando Rodrigo finalmente decidiu agir. A oportunidade surgiu durante uma apresentação escolar sobre sustentabilidade marinha no Centro de Convenções de Vitória. Yasmin havia sido escolhida para representar sua turma. Helena havia se comprometido a comparecer, mas uma emergência empresarial a forçou a chegar atrasada. Foi nesse intervalo de vulnerabilidade que Rodrigo atacou, usando uma mistura de charme manipulativo e ameaças veladas para convencer Yasmin a acompanhá-lo por apenas alguns minutos para conversar sobre o futuro. Quando Helena chegou ao evento e descobriu que Yasmin havia desaparecido, seu mundo desabou. Os próximos 3 dias se tornariam os mais aterrorizantes de sua vida. A investigação policial foi iniciada imediatamente, mas Helena também mobilizou recursos privados. Ela contratou os melhores investigadores, ofereceu recompensas substanciais e usou todos os seus contatos para pressionar por uma resposta rápida. Durante esses 3 dias infernais, Helena descobriu reservas de força que não sabia que possuía. Ela mal dormiu, mal comeu e coordenou pessoalmente todas as operações de busca, operando em puro modo de sobrevivência. Foi Conceição quem forneceu a pista crucial. Ela se lembrou de ter visto Dalva conversando ao telefone usando palavras que pareciam códigos. Uma das palavras que conseguiu lembrar era Itacibá, um bairro de Cariacica conhecido pela criminalidade. Enquanto isso, Yasmin estava vivendo um pesadelo que superava todos os traumas anteriores.
Rodrigo era pior que suas memórias sugeriram. Durante 3 dias de cativeiro em um barraco abandonado, ele deixou claro que ela seria usada novamente como correio, mas em operações muito mais perigosas. Mas Yasmin não era mais a criança aterrorizada de anos atrás. Meses de segurança e amor haviam fortalecido sua autoconfiança. Ela percebeu que sua única chance seria usar inteligência, não força física. Durante as horas de cativeiro, Yasmin conseguiu ativar discretamente o gravador do celular que Helena havia dado para emergências. O aparelho capturou não apenas as ameaças de Rodrigo, mas também conversas reveladoras sobre suas operações e, mais importante, sua ligação com Cristina. A Madame Rica pagou bem para me dar essas informações, gabou-se Rodrigo para um comparsa. Disse que era para o bem da menina que a irmã estava sendo manipulada, mas eu sei que é só inveja. A gravação não apenas incriminava Rodrigo, mas revelava a traição devastadora de Cristina. Para Yasmin, descobrir que alguém da própria família de Helena havia orquestrado seu sequestro foi quase tão traumático quanto o próprio cativeiro. O resgate aconteceu no 3º dia, quando a investigação finalmente localizou o esconderijo. Helena, que havia insistido em acompanhar a operação apesar dos protestos policiais, foi a primeira pessoa que Yasmin viu quando as portas foram arrombadas. "Eu sabia que você viria me buscar", sussurrou Yasmin nos braços de Helena. "Eu sempre soube." O verdadeiro impacto do sequestro só seria compreendido quando as gravações foram analisadas e revelaram a extensão da traição familiar que havia tornado toda a tragédia possível. O 10º mês representou tanto o clímax dramático quanto a resolução transformadora de todos os conflitos. O julgamento de Rodrigo Silva foi relativamente rápido, dadas as evidências esmagadoras. Ele foi condenado a 15 anos por sequestro, tráfico de drogas e aliciamento de menores. Mas foi a revelação do papel de Cristina, exposta através das gravações, que forçou a confrontação mais dolorosa entre as duas irmãs. Quando Helena apresentou Cristina com evidências irrefutáveis de sua traição, gravações onde Rodrigo explicitamente descrevia receber pagamento de a irmã da Madame Rica. A irmã mais velha inicialmente tentou negar qualquer envolvimento. Mas quando confrontada com detalhes específicos que só poderiam ter vindo de conhecimento interno da rotina de Yasmin, Cristina eventualmente abandonou suas negações e tentou justificar suas ações como sendo nos melhores interesses de Helena. "Eu estava tentando te proteger de cometer o maior erro da sua vida", disse Cristina durante sua confrontação final no escritório compartilhado. "Esta menina ia arruinar tudo que construímos juntas. Nossa reputação, nossos relacionamentos comerciais, tudo estava sendo sacrificado por sua obsessão equivocada." A justificação revelou o quão completamente Cristina havia falhado em entender o amor genuíno que havia se desenvolvido entre Helena e Yasmin. Em sua visão, o relacionamento era meramente uma indulgência emocional que interferia com considerações racionais de negócios. "Mas eu nunca pretendi que ela fosse machucada", Cristina continuou, como se essa distinção de alguma forma mitigasse a magnitude de sua traição. "Eu pensei que Rodrigo apenas a levaria de volta para onde ela veio, e depois de algumas semanas, você perceberia que sua vida era melhor sem todas as complicações." A confissão, ao invés de fornecer qualquer conforto, na verdade tornou a traição mais devastadora, porque revelou o quão disposta Cristina havia estado a sacrificar a segurança de Yasmin para alcançar seus próprios objetivos. "Como você pôde fazer isso com uma criança que já havia sofrido tanto?", perguntou Helena, sua voz quebrada. Ela confiava em nós. Ela estava começando a se curar de anos de trauma. A pergunta forçou Cristina a confrontar as verdadeiras motivações por trás de suas ações. E pela primeira vez durante sua confrontação, ela quebrou e admitiu as emoções que havia estado suprimindo. "Sim, eu estava com ciúmes", ela confessou através de lágrimas. "Ciúmes da maneira como você encontrou propósito e realização que eu nunca experimentei. Ciúmes da felicidade que eu via em seu rosto quando falava sobre Yasmin. Ciúmes de que você teve a coragem de seguir seu coração,
mesmo quando isso significava desafiar expectativas sociais. Ela fez uma pausa, olhando ao redor do escritório que representava décadas de trabalho compartilhado. Eu construí minha vida inteira ao redor deste negócio, ao redor de sucesso financeiro e reconhecimento social. E então você encontrou algo que fez tudo isso parecer menos importante, algo que lhe deu alegria de uma maneira que nossas conquistas profissionais nunca puderam. Isso me fez perceber o quão vazia minha própria vida havia se tornado. A confissão foi libertadora para ambas as irmãs, mas também marcou um fim definitivo para seu relacionamento pessoal e parceria comercial. Helena não podia perdoar ações que haviam colocado Yasmin em perigo mortal, e Cristina, envergonhada do que havia revelado sobre si mesma, escolheu se retirar completamente. A dissolução de sua parceria comercial foi complexa e cara, mas Helena a abordou com a mesma determinação que trouxe para todas suas decisões importantes. Ela manteve controle sobre projetos que havia desenvolvido independentemente, enquanto Cristina assumiu os aspectos mais tradicionais de seu império imobiliário. Com Cristina permanentemente fora de suas vidas e Rodrigo seguramente preso, Helena e Yasmin puderam finalmente se concentrar em curar do trauma do sequestro e formalizar o processo de adoção. Os procedimentos legais avançaram suavemente, agora que não havia membros da família se opondo. O processo de cura emocional foi mais gradual e complexo. Yasmin sofreu pesadelos e ataques de ansiedade por vários meses, requerendo aconselhamento especializado. Helena também procurou terapia para processar seu próprio trauma de quase perder alguém que amava. Mas mesmo durante este período difícil, desenvolvimentos positivos continuaram a reforçar a força de seu vínculo. O desempenho acadêmico de Yasmin continuou a melhorar dramaticamente, e seu projeto em conservação ambiental marinha recebeu reconhecimento em níveis estadual e nacional, ganhando um convite para participar de uma competição científica internacional. "Você quer ir?" perguntou Helena quando receberam o convite. "Seria uma oportunidade incrível, mas eu entenderia completamente se você preferisse ficar perto de casa enquanto ainda está se recuperando." "Eu quero ir", respondeu Yasmin, com uma determinação que mostrou o quanto sua confiança havia sido fortalecida por superar o sequestro. "Mas apenas se você vier comigo. Eu não quero enfrentar novos desafios sozinha. Eu quero compartilhá-los com minha família real." A referência a seu relacionamento como família real, ao invés de apenas um arranjo legal, tocou Helena profundamente e confirmou que sua conexão havia transcendido todas as circunstâncias externas que as haviam unido. A cerimônia oficial de adoção aconteceu numa tarde brilhante de março, exatamente 18 meses após seu primeiro encontro no restaurante Mirante. O juiz, que havia revisado extensivamente seu caso, fez comentários emocionados sobre o poder transformativo do amor e compromisso que transcendiam definições tradicionais de família. "Família não é determinada meramente por conexões biológicas", disse o magistrado durante a cerimônia, "mas por amor, dedicação e compromisso mútuo para apoiar um ao outro através dos desafios da vida e celebrar os sucessos um do outro. Vocês duas demonstraram essas qualidades de maneiras que servem como inspiração." Quando Yasmin Pereira Gomes saiu do tribunal carregando seus novos documentos de identificação, ela não era mais a criança assustada e faminta que havia irrompido num restaurante elegante 18 meses antes. Ela era uma jovem confiante, academicamente talentosa e emocionalmente segura, com um futuro brilhante pela frente. Helena também havia sido completamente transformada por sua jornada juntas. A mulher que havia construído sua identidade ao redor de conquistas profissionais havia descoberto que sua maior realização era criar uma